Concord Show, o maior evento da cadeia da construção civil da América Latina. Estou aqui na Trilha do Concreto, um projeto do InfraHub junto com a Concord Show, que a gente tem o intuito de levar informação, provocar assuntos, e hoje, nesse talk, a gente vai provocar um assunto muito importante, que é sobre aluguel de equipamentos. E estamos tendo a grata honra de receber a maior do mundo aqui. Que carteirada, hein, Guilherme? Poxa vida! Caraca, tô recebendo o Guilherme, que faz parte do grupo Loxan. Isso. Muito obrigado por ter aceito. O Guilherme tá virado de viagem, veio Sim. de outro continente, correto? Correto. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui dessa conversa, dessa feira, né, essa grande feira, né, a Concrete Show, que já se estabeleceu como um dos principais eventos do Brasil da área de construção, né? É sempre bom a gente estar aqui vendo o que o mercado tem para oferecer, vendo os mais variados tipos de equipamentos, fornecedores, implementos, acessórios. Praticamente todos os nossos parceiros da área de locação estão presentes aqui também. Que legal, que legal. Bom, e esse tema, aluguel de equipamentos, a gente vai falar um pouco com o Guilherme, e como líder no segmento, ele vai falar um pouco das soluções que a Loxan traz no Brasil. Guilherme, hoje o Guilherme, primeiro, Isso. Quem que é o Guilherme no grupo Loxan? Ok, eu sou o diretor-presidente da Loxan do Brasil. A Loxan do Brasil hoje é a junção de duas empresas nacionais, Certo. que são a Degraus Máquinas, que foi fundada em São José dos Campos, tem 38 anos de idade, 38 anos completos agora no mês de julho, e a Motormac Rental. Motormac Rental é uma empresa um pouco mais jovem, ela tem seus 20, 21 anos, e ela foi fundada em Porto Alegre. Legal. Como uma empresa de locação, seria o braço de locação do Grupo Motormac. O Grupo Motormac é um grupo muito grande, tradicionalíssimo no sul do Brasil, acho que tem 50, se não me engano também completou 50 anos de idade. Aliás, parabéns aí pro pessoal da Motormac, Diderot, Vanessa, Simone, e eles cresceram como dealers. Em determinado momento começaram a fazer locação, gostaram do negócio de locação, começaram locando geradores, depois começaram a locar plataformas, abriram um CNPJ específico para locação de máquinas, e a empresa cresceu, se tornou uma empresa super importante na região sul do Brasil. Legal. E a Loxan comprou essa empresa em 2023. Então, a Degraus é o investimento mais antigo da Loxan no Brasil. A Loxan está junto com a Degraus desde 2015 e dona também da Motormac Rental desde 2023. E no mesmo ano, 2023 também, a Loxan fez uma terceira aquisição no Brasil, que é uma empresa com sede em Salvador, chamada A Geradora, né? Então, hoje, a Loxan no Brasil tem dois CNPJs, né? A gente pegou e juntou a Degraus e a Motormac e criou o que se chama da Loxan do Brasil. Só que ainda tem um CNPJ que é da Geradora, que é uma empresa separada, certo, né? É uma empresa do Grupo Loxan no Brasil, mas é uma empresa que tem uma gestão separada, tem uma sede autônoma. Lógico que a gente está trabalhando cada vez mais em parceria com a Geradora, até porque os nossos portfólios são muito complementares, nós não somos concorrentes, né? Então, hoje, a Loxan eu fico responsável pela Loxan do Brasil, e a Geradora tem uma gestão separada à parte. Essas são as empresas do Grupo Loxan no Brasil no dia de hoje. E falando um pouquinho da Loxan, desculpa te corrigir, não é a maior do mundo, é a maior da Europa. Tá? A Loxan é a maior empresa da Europa, mas é a quarta maior do mundo, que também não fica devendo nada a ninguém, né? Aí, ó, boa observação. É a maior da Europa e certamente a mais internacional do mundo, com presença em 30 países. Legal. Né? Sendo que a maior parte dos países na Europa, também tem presença no Marrocos, né? Na África, Oriente Médio, nos Emirados, na Arábia Saudita, e no Brasil, na América do Sul, tem presença no Brasil e na Colômbia. O grupo tem quase 60 anos de idade e desde
Na verdade, ele já é um grupo internacional desde a década de 70, mas internacional fora da França. Ele foi fundado na França, né? E começou a internacionalização pela Europa, comprando empresas e abrindo filiais na Holanda, na Suíça, na Bélgica, que aí são coladinhas na França, até falam o mesmo idioma, então, ou quase o mesmo idioma. Então, vamos dizer, é uma internacionalização dentro da sua área de conforto, né? Em 2008, a Loxan colocou como objetivo estratégico algumas regiões do mundo, fora da Europa, e o Brasil foi um dos alvos que eles falaram: nós queremos e precisamos abrir operações no Brasil. E daí fizeram algumas visitas, identificaram algumas empresas que poderiam fazer sentido comprar, e a Degraus foi a empresa escolhida para ser a primeira empresa do Grupo Loxan. E aí já são 10 anos, né, de participação acionária e controle da empresa aqui no Brasil. Por que a Degraus? A Loxan é uma empresa considerada generalista na área de locação de máquinas. Legal. Ela tem um número muito grande de equipamentos que ela aluga. Ela aluga plataforma, aluga gerador, compressor, equipamentos de compactação. Então, desde a pequena ferramenta elétrica, equipamentos de limpeza e paisagismo, até as grandes plataformas, né, de mais de 40 metros de altura, geradores de 600 e 625 kVA, grandes compressores de alta pressão. Isso é tudo portfólio da Loxan. E a Degraus tinha uma característica muito parecida de ter também muitas máquinas, ter muito portfólio a oferecer aos seus clientes. E essa é a estratégia do grupo, né? O ponto é você ter uma empresa onde você consiga resolver todas as suas necessidades de locação com uma empresa só. Legal. Então você não precisa alugar plataforma de um, gerador de outro, porque são todos equipamentos que são necessários numa indústria, numa obra, num evento, e você consegue de uma empresa só, de um CNPJ só, resolver todas as suas necessidades de aluguel de máquinas e equipamentos. Então a Degraus, estrategicamente, né, em termos de portfólio e organização, era muito alinhada com o que a Loxan praticava e pratica até hoje na Europa. Uhum. Então foi uma decisão relativamente fácil, né, de investir e entrar nessa parceria, que foi muito benéfica. Eu estou na empresa desde 2018, que foi o ano que a Loxan obteve o controle acionário da empresa. E então, nesses 7 anos e meio, fizemos muitas mudanças na empresa, melhoria nos controles da empresa. Eu, quando entrei, recebi todo um treinamento lá na França, passando por algumas filiais, algumas regiões, entendendo e criando aquilo que seria a visão da nossa empresa para o futuro, né? Como que a gente iria se estabelecer no Brasil, como que a gente iria trabalhar, como seriam os nossos processos, porque quando a gente vem de uma cultura organizacional que trabalha de uma determinada maneira, às vezes é difícil a gente conseguir enxergar, né, aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas quando a gente tem quando a gente não tem a oportunidade de trabalhar ou estar dentro de um ambiente como esse, então eu acho que para mim meu grande diferencial, que quando eu entrei, as 3 primeiras semanas de trabalho, eu fui enviado para a França, passei uma série de lugares, conversei com muita gente e entendi o que era a expectativa dos nossos amigos franceses para a empresa no Brasil. Que legal. Daí para frente foi sentar, analisar os recursos que nós tínhamos, né? Recursos de ferramentas de TI, de recursos humanos, né? De processos criados, e adequar tudo aquilo lá para uma necessidade e uma expectativa, vamos dizer, que os nossos principais acionistas têm. Legal, legal. Guilherme, esse assunto, aluguel de equipamentos, hoje em 2025 a gente entende que talvez, dependendo da operação, não é viável comprar o equipamento, porque a questão do aluguel envolve seguro, envolve o pós-venda, envolve todo um time para dar um suporte específico e qualificado para o locador.
correto? Alugou um equipamento, às vezes o equipamento falhou lá na hora, o cliente, pelo que eu já conheço vocês, ele não vai ficar na mão porque tem um time para poder dar uma assessoria, dar um respaldo, um suporte. E isso é muito importante. Colocando, né, no papel todos os benefícios, hoje alugar, eu vejo que locar, eu acredito que é um ponto muito importante e viável, né? E eu gostaria que você falasse um pouco como que o público recebe isso. Vocês, como pioneiros aqui no Brasil, por favor, fale mais sobre esse ponto, Guilherme. Obrigado pela pergunta, realmente é bem pertinente. Vou contar um segredo aqui. Eu comecei minha carreira na indústria. Eu sou uma pessoa que tem sangue de indústria, né? Legal. Eu trabalhei 18 anos na indústria eletroeletrônica, fabricando os mais diferentes tipos de máquina, equipamentos, painéis de distribuição de energia, transformadores, aerogeradores. E depois de 18 anos, eu fiz uma mudança radical na minha carreira e fui trabalhar com a área de locação de máquinas, né? A área é essa que talvez eu tivesse naquele momento até um certo preconceito, né? Mas quando a gente começa a trabalhar na área de locação, a gente vê que é um business de muito futuro, né? A gente está falando, quando a gente fala de aluguel, a gente está falando de compartilhamento de recursos, compartilhamento de ativos, né? Que é coisa mais atual do que falar Uber, por exemplo, né? Você está compartilhando um carro, né? Quantas soluções, até sei lá, 20 anos atrás, a gente falava de aluguel de imóveis só, né? Exato. Hoje, olha o que a gente consegue alugar, coisas, né? Você vai dar uma festa na sua casa, você aluga cadeira, mesa, garfo, faca, pratos. Quer dizer, o aluguel é uma solução muito boa para você não ter que ter aquele produto na sua casa ou na sua empresa. Sim. Né? Uma anedota rapidinho, uma vez eu fui fazer uma festa em casa e minha esposa pediu para alugar umas mesinhas, 10 mesas de plástico com cadeira de plástico. Daí eu vi o valor do aluguel e falei, pô, mas com isso daí, se a gente fizer 3, 4 festas, vale a pena a gente comprar. E ela falou, e vai deixar aonde isso? Vai colocar lá na sua oficina, ocupando espaço lá, tá bom? Querer arrumar problema com a esposa, né, Guilherme? Exatamente, não fazia sentido, e não faz o menor sentido. Não faz. A gente precisa daquilo lá por um intervalo de tempo muito determinado, muito pequeno, né? E quando a gente fala de aluguel de máquinas, na verdade, a grande vantagem de você alugar ao invés de ter é porque você tem a certeza, né, que você está recebendo algo funcionando, pelo qual você não precisa se responsabilizar pela manutenção depois que você usa. Claro, você tem que se responsabilizar pelo equipamento que você está alugando. Sim. Você tem que ter o cuidado. Correto. Você não pode quebrar, você não pode danificar a pintura. Enfim, é a mesma coisa de alugar um carro, né? Sim. Não é porque é alugado que você vai sair por aí fazendo barbaridades. Exato. Você tem que entregar ele, né, na mesma condição que você alugou, com os desgastes naturais que são do equipamento. Mas você, ao alugar, você não precisa ter um mecânico especialista que conheça daquilo lá, você não precisa ter peças de reposição, você não precisa se preocupar com um local para armazenamento daquilo lá, você não precisa se preocupar se alguém vai querer roubar aquilo lá depois que você usa, que fica, sei lá, 6 meses num galpão, daí quando você vai usar, cadê a máquina? É incrível, mas no Brasil a gente tem muitas máquinas muitos ratos aí que comem máquinas, comem equipamentos e de vez em quando as coisas desaparecem. Então toda essa parte da manutenção, do cuidado da máquina, do armazenamento da máquina, fica terceirizado na mão do locador. Legal. E tem um outro aspecto, Thiago, que é muito interessante também, que eu tenho rodado muitos locais do Brasil, muitas regiões no Brasil, desenvolvendo contato com o cliente, conversando com os nossos clientes. Nos últimos 60 dias, tranquilamente, eu devo ter visitado mais de 100 obras e devo ter conversado com 140, 150 clientes. E a gente vê muitas empresas de construção, muitas construtoras, muitas instaladoras, pegando obras em locais diversos. Então vamos lá. Eu acho que não tem problema usar o nome de uma grande rede de
nem supermercadista que é a Van, né? As lojas da Van estão sendo erguidas uma atrás da outra numa velocidade alucinante. Então, é um instalador que um dia está trabalhando na loja de Toledo, que acabou de inaugurar, aliás, inaugurou há um mês e pouco atrás. Ele foi movido para a loja de Canoas, eu visitei ele lá em Canoas, e de lá ele estava indo para a loja do Paraná, que eu não me lembro que cidade que é. Então, eles aprendem a trabalhar, eles se tornam parceiros do empreendedor final, né, das lojas da Van, e eles vão, cada um dentro da sua especialidade, instalações elétricas, pintura, fachada, sistema de incêndio. Então, cada um deles tem a sua especialidade e cada um deles, por exemplo, vai precisar de plataformas elevatórias nessas lojas onde eles vão trabalhar. Faz sentido a pessoa, a pequena, né, empresa, investir para comprar uma plataforma que vai custar, sei lá, 150 mil reais, 200 mil reais, e ficar rodando com ela pelo Brasil inteiro? E não só rodando com ela, com o mecânico dela, com as peças de manutenção dela. Ou todo um conjunto, né, Guilherme? Ou será que faz mais sentido, em cada um desses locais onde eles vão desenvolver o trabalho deles, eles buscarem uma empresa de aluguel que possa entregar para eles uma plataforma que esteja em condições de operação, né? Então, às vezes é aquele negócio, determinado cliente final vai abrir uma fábrica vou falar em algum local, sei lá, Serra, no Espírito Santo, fica ao lado de Vitória. Às vezes tem 8 empresas montadoras ou construtoras que estão competindo por aquele contrato. A gente não sabe qual delas que vai ganhar, mas a gente sabe que independente qualquer uma delas que ganhar, ela vai precisar alocar gerador, ela vai precisar alocar plataforma, ela vai precisar alocar ferramentas elétricas naquela localidade. Então, é muito melhor que haja fornecedores de locação estabelecidos nessas regiões, onde você vai ter um ganho logístico, né? Então, a máquina já está lá, disponível para uso, você não precisou colocar dinheiro do seu bolso para investir, você só está pagando para alugar, né? Para usar por aquele determinado período, né? Isso, porque quem aluga uma plataforma, ele não quer ter uma plataforma. A necessidade de uma empresa que aluga uma plataforma é de executar um serviço em altura, seja 6 metros, 10 metros, 12 metros, até 42 metros de altura. Então, ele não quer ter a plataforma, mas ele precisa executar algum serviço em altura. Sim. E, nesse sentido, faz muito mais, tem muito mais nexo você buscar uma empresa que possa permitir que você trabalhe em 42 metros de altura alugando uma plataforma do que você comprar e viver com ela circulando ao redor do Brasil. Até porque também tem obras de perfis diferentes. Vão ter obra que tem pé direito de 8 metros, vai ter obra que tem pé direito de 12, vai ter obra mais alta que você vai ter que trabalhar com equipamentos de 15, 16, até 20 metros de altura ou mais, né? Então, a alocação de máquinas é compartilhamento, é um negócio de futuro e com certeza a gente ainda está engatinhando no Brasil nessa área. Tem muito ainda o que crescer, tem muito o que se desenvolver. E quando a gente vai em feiras, como por exemplo a feira da Analoquia, a Associação Nacional dos Locadores, é uma feira específica para empresas de locação. E é incrível a quantidade de expositores que tem e é incrível a quantidade de empresas de locação que existem no Brasil hoje e que estão oferecendo esse portfólio para os nossos clientes. No final das contas, o que a gente quer é facilitar a vida dos nossos clientes, que precisam de energia elétrica, que precisam fazer trabalho em altura, que vão precisar ter iluminação à noite. Então, tudo isso leva a produtos que ficam disponibilizados nas empresas de locação.
Muito bom, muito bom. Pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte, dentro disso tudo, desse tanto de informação que o Guilherme trouxe para nós e alguns, só uma observação, alguns talks que eu participo, eu mais absorvo do que falo, porque aqui senta experts como o Guilherme e é o seguinte, pessoal, equipamento, máquina, ela não foi feita para ficar parado. Não foi feito para ficar parado. E se você entender isso, você que trabalha com a obra de infraestrutura, engenharia civil, enfim, eventos e tal, se você entender que compensa muito mais você alugar, como o Guilherme falou, alugar por um período o equipamento correto que vai atender de fato a sua necessidade, como ele acabou de citar, às vezes é uma plataforma que é 12 metros, a outra é 15 metros, o que você vai fazer? Vai comprar de 48 metros e usar em todas as obras? Aí tem a questão da ociosidade do equipamento. O equipamento parado, ele vai se depreciando o custo, correto, Guilherme? E vai perdendo e se desvalorizando. Então, perder dinheiro é perder investimento, comprar para quem não tem operação gigantesca indoor, né? E outdoor também. Então, assim, o Grupo Loxan, ele traz solução, está disponível no Brasil inteiro. Isso. Correto? Correto. E acessível para vocês. E fora a questão da locação, Guilherme, tem todo um time no pós-venda, na questão de auxiliar na operação também. Porque, por exemplo, se uma pessoa aí confirma uma dúvida que eu tenho, tira essa dúvida, a pessoa não sabe operar uma plataforma. Uhum. E ela precisa utilizar em um evento. Por exemplo, a gente está em um evento. Sim. Concrete Show. A gente estava aqui na montagem, várias plataformas esparramadas no evento. Não sabe operar. E aí, como funciona? Eu não alugo. Não, aluga. A gente dá o treinamento, né? A gente não pode simplesmente liberar um equipamento na mão de alguém que não faz a menor ideia como que opera, né? Então, a gente tem serviços de treinamento, familiarização, né? Quando é uma pessoa que já operou, conhece da máquina, mas não conhece, às vezes, aquela marca específica, aquele modelo específico da máquina, daí a gente faz uma familiarização. A familiarização é só para mostrar como que é o joystick, onde que você aciona, como que você faz para a máquina se mover, subir, descer, etc. Legal. E nós temos, inclusive, treinamentos mais sofisticados. Nós somos, no Brasil, autorizados pela IPAF, somos um centro certificado da IPAF. A IPAF é uma instituição internacional, International Power Access Federation, se eu não me engano, Federação Internacional de Plataformas Elevatórias. É um órgão que tem sede no Reino Unido e ele é dedicado a promover o uso seguro de plataformas elevatórias. E nós somos um dos centros de formação para instrutores, e nós podemos dar formação para clientes utilizarem nossas máquinas e emitir as carteirinhas de PAF, que aí elas têm uma validade de 5 anos. Nossa, né? Que legal. É um treinamento mais pesado, que tem uma prova no final. Se você passar, ótimo. Se você não passar, lamento, mas não se compra a carteirinha do IPAF. Precisa se obter, precisa provar que você fez a prova, precisa provar que você sabe utilizar uma plataforma de uma maneira segura para ter a carteirinha. E isso vale para todos os equipamentos, né? A gente fala principalmente da plataforma porque é um equipamento que te leva a alturas maiores, né? A gente não pode brincar com isso. Um ser humano aí a 6, 8, 10, 12 até 40 metros de altura, enfim, passou de 1,5 metro, já existe risco de vida. Então, para garantir que os operadores estejam utilizando bem a plataforma de uma maneira segura, nós temos esse serviço também como um portfólio da nossa empresa. Nós temos o treinamento de plataformas e instruímos também no uso de todas as outras máquinas, seja mini carregadeira, mini escavadeira, os rolos compactadores, torres de iluminação, geradores, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, né? Precisamos saber também que o cliente precisa de uma instrução para usar os equipamentos. Então, legal. Ô, Guilherme, porque no final das contas,
são vidas que vai fazer a execução da obra, a execução do projeto. E ninguém quer começar um projeto e não terminar, né? Quer terminar o projeto e concluir, voltar para casa seguro. E isso aí é uma preocupação com o público, preocupação com o usuário, né? Porque não adianta ter um equipamento para alocar e transferir esse equipamento sem responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra correta, sem responsabilidade com o usuário. E a Loxan está mostrando que tem essa responsabilidade, disponibilizando, né, essa capacitação. Guilherme, parabéns pela atitude, pela Obrigado. iniciativa. Isso é muito importante mesmo, porque só cresce com pessoas envolvidas de fato. E esse tema é super interessante, Thiago, porque a construção civil, a gente sabe que a indústria da construção é uma das maiores fontes de acidente de trabalho. Sim. Né? E a gente sabe que quem aluga uma plataforma elevatória está optando pela segurança, né? Eu sempre falo que o cliente que aluga uma plataforma elevatória, a gente já merece todo o nosso respeito, porque é um cliente que está pensando na segurança. Eu rodo muito, como eu falei, nos últimos 2 meses, seguramente passei por mais de 100 obras, e a gente, infelizmente, ano de 2025, a gente ainda vê cada barbaridade por aí, cada absurdo, e cada empresa se colocando numa situação de risco, né? A partir do momento que você coloca um funcionário seu numa situação de risco, de verdade, você está colocando a sua empresa numa situação de risco, né? Quando você tem um acidente que impacta na vida do funcionário ou impacta na capacidade do funcionário poder se mexer, poder levar uma vida normal, né, depois de um acidente, isso é um risco assumido pela empresa. Então, me deixa muito feliz que cada vez mais as empresas estão optando por usar plataformas elevatórias e fazer o uso dessas ferramentas de uma maneira segura. A gente sempre discute isso também, não só dentro da empresa, mas em associações, né, onde a gente se junta com concorrentes nossos para discutir temas que são comuns ao mercado, né? Então, ainda que a gente esteja concorrendo no dia a dia, promover a segurança é um valor que nós temos, que a gente sempre aproveita esses momentos onde a gente está reunido com concorrentes em ambientes de associação para promover o uso cada vez mais seguro dos equipamentos nossos. Muito bom, muito bom. Guilherme, eu só tenho a agradecer por você ter, né, disponibilizado o seu tempo. Laura, obrigado, tá? Ter feito essa conexão. E é sobre isso. A informação, ela precisa ser levada e cabe a nós fazer isso e fazer com qualidade. Também não adianta a gente sair falando aí nas redes sociais, passando informação que não tem sentido e que não tem nexo. Tudo que a gente falou aqui é para que as obras aconteçam e aconteçam de uma forma segura, de uma forma correta, né? E com a Loxan você consegue isso, né? O grupo no Brasil hoje conta com 42 filiais no Brasil. Então nós temos mais ao norte Manaus, mais ao sul na cidade de Rio Grande. Não me lembro agora em quantos estados nós estamos, mas todas as regiões nós estamos representados. São 16 filiais da geradora. Uau. São 26 filiais da Loxan do Brasil, as filiais da geradora, mais com os produtos gerador, compressor, torre de iluminação. As filiais da Loxan do Brasil, aí tem plataformas, geradores, compressores também, torre de iluminação também, mas aí tem todo o outro escopo de rolos compactadores, movimentação de terra, mini escavadeira, mini carregadeira, as ferramentas menores de ferramentas elétricas, limpeza e paisagismo. Então é um portfólio muito grande. Nós estamos falando de quase 20 mil equipamentos que nós temos para aluguel no Brasil inteiro e estamos constantemente renovando nossa frota, né? Então precisamos também de ter parceiros muito fortes no Brasil, né? Fabricantes muito fortes, de boa qualidade. E assim, o locador pode não ser um cliente muito fácil, mas o locador é um cliente muito leal, porque o locador, diferentemente de um cliente caseiro, vamos dizer assim, ele se casa com a máquina, ele
compra uma máquina para ficar 10, 15, 20 anos com a máquina. Uma máquina que se desgasta em um ano e meio, infelizmente não é um produto que o locador possa apostar de novo. Então a gente tem muita experiência acumulada de saber separar os fabricantes bons, né? Os produtos que a gente chama, né, vulgarmente de parrudos, que aguentam o tranco mesmo. Porque uma vez que o equipamento sai da nossa filial, a gente já não tem nenhum controle sobre as condições de uso dele. Ele está indo para o nosso cliente, e o nosso cliente vai colocar esse equipamento na mão de uma pessoa que está lá executando a obra dele, que a gente jamais vai conseguir saber quem é, né? E que formação que tem, né? Que educação que tem. Então a gente precisa ter bons parceiros que fabriquem produtos bons, duráveis, que tragam, que deem um pós-venda que nós precisamos no Brasil, porque, de novo, não é um ano e meio, são 10, 12, 15 anos. Então, são empresas que têm um compromisso de longo prazo com o Brasil, que nós todos, locadores, buscamos a parceria. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse talk nosso. E você que quer solução, tá, de aluguel de equipamento, desde a obra de infraestrutura, onde começa a iniciar a implantação de um loteamento, a implantação de cidades, até a obra de construção civil, barracões e tudo mais, como o Guilherme falou, desde o pequeno equipamento até os equipamentos robustos, parrudos, como você utilizou aqui, para poder aguentar a obra. Então a missão, pelo que eu entendi, a missão da Loxan é resolver o problema da obra com equipamentos seguros, correto? É isso aí, vamos estar presente sempre onde tiver indústria, onde tiver construção, queremos estar lá, ampliando nossa rede de filiais também, atingir o Brasil inteiro. Muito bom. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite, foi muito bom ter vocês aqui. Bom, Concrete Show tá no 3º dia, estamos em mais um episódio da Trilha do Concreto, muita informação para você, informação valiosa que vai contribuir para você por mais um ano até a gente voltar aqui nesse talk para poder falar mais para vocês de grandes inovações. Acompanhe aí a nossa jornada da Trilha do Concreto, grandes novidades para movimentar o mercado da engenharia, construção civil, mineração no Brasil e no mundo. Bora lá, te aguardo no próximo episódio.